Muito bem. E desta forma, então, dando continuidade ao nosso assunto, aconteceu que Abraão, ele veio a conhecer a Deus no meio da idolatria. Outro fato interessante que a Bíblia vai relatar a idade desses patriarcas, e esse livro ele já fez as contas para nós, e se você quiser fazer também pode fazer. Sem o filho de Noé, ele foi contemporâneo de Abraão durante 150 anos, conforme Gênesis capítulo de número 5 e o capítulo de número 11, de 5 e 11. E pode ter transmitido diretamente a Abraão todo o conhecimento divino e toda a história anterior ao dilúvio e pós-dilúvio. Mas Deus também poderia ter revelado diretamente a Abraão todo esse tempo histórico, porque ele é soberano, ele pode todas as coisas. Bom, agora nós vamos na página 96, continuando a parte histórica, a época de Israel. Então, compreende-se a parte histórica e ela está dividida entre o período patriarcal, Israel no Egito, Israel no deserto. Então, são 3 períodos em que está dividido a época de Israel. O período patriarcal compreende de Abraão até José. O tempo é de 1921 a 1635. Começa com a chamada de Abraão até a história de José, filho de Jacó, bisneto de Abraão. Então, no livro de Gênesis, vocês vão ter toda essa história. E José, quando ele se torna alguém influente ali no Egito, ele traz a sua família, a família de Jacó, para o Egito. E eles vão habitar na terra de Gósen, uma parte do Egito, ali já próximo ao mar Mediterrâneo, às margens do rio Nilo. E ali, com a entrada no Egito de 70 almas, eles se tornam dentro do Egito, então, uma nação populosa. Este período Israel no Egito compreende desde a morte de José até a saída do povo de Israel do Egito, o Êxodo. E esse período compreende de 1635 a
e 491 antes de Cristo. Nesse período nasce Moisés. Moisés nasce, ele permanece no palácio, no Egito, durante 40 anos, mas devido ao incidente em que ele teve ali no Egito e teve que matar um homem, ele tem que fugir do Egito. E ali ele passa 40 anos no deserto. Então, Moisés é o personagem de destaque nesse período, porque ele vai ser o legislador, ele vai ser o homem que Deus vai usar para, através dele, tirar o povo do Egito. Moisés, então, retorna ao Egito com 80 anos de idade e então se dá a saída do povo de Israel do Egito. E então o terceiro período da época de Israel, esse texto 2, é Israel no deserto. No deserto. Esse período se estende do êxodo, saída do Egito, até as planícies de Moabe, ou seja, diante da terra prometida, onde os cananeus habitavam. E esse tempo se estende de 1491 a 1451 a.C. É um outro período de 40 anos. Então Moisés, ele tem 40 anos no Egito, 40 anos fora do Egito e depois 40 anos liderando o povo de Israel. Moisés, ele então morre depois de 40 anos de peregrinação no deserto. Na verdade, essa peregrinação se deu por desobediência do povo. Geograficamente, o povo poderia chegar da onde eles saíram até a terra prometida em um período curto de tempo. Porém, Deus também tinha alguns planos. Um dos planos de Deus era que eles permanecessem no Sinai. E ali no Sinai, aquele povo que havia sido criado, crescido como escravos, agora eles se tornariam uma nação. E para se tornar uma nação, eles precisariam ser organizados. É o que aconteceu no Sinai. A organização se deu de várias formas. Eles já estavam distribuídos por famílias, por tribos. Porém, Deus deu a eles leis. Moisés escreveu as leis que regeriam esse povo, tanto a parte moral como a parte espiritual. E a legislação como nação. Então, esse período foi um período importante também, porque o povo recebeu
de Deus, as ordenanças, os deveres e as obrigações, bem como também tudo que estava relacionado tanto à parte do governo como a parte cerimonial, que incluía a parte das adorações, porque Israel fora separado por Deus para ser uma nação diferente de todas as outras nações da terra. Incluindo essa parte histórica, nós vamos conhecer o tabernáculo que é levantado no deserto, com todos os seus detalhes. E ali no livro do Êxodo, no livro de Números e Levítico, e Deuteronômio também, nós vamos ver que esse tabernáculo ele passa a ser o centro da vida daquele povo. Ele era montado no centro geográfico da posição em que o acampamento ele se erguia, mas ele também era o centro no sentido espiritual, de fé. O acampamento era montado e desmontado segundo a vontade de Deus. E dentro do tabernáculo estava então a parte mais importante da vida do povo, é onde estava a Arca da Aliança. Essa Arca da Aliança, ela era o centro da vida daquele povo, porque era ali que se oferecia o sacrifício anual em que o sumo sacerdote intercedia pela nação, primeiro por ele e depois por toda a nação. Então era algo interessante, importante, era a vida daquele povo, este tabernáculo, e principalmente o dia da expiação dos pecados da nação. A lei de Moisés veio 430 anos após Abraão, de 1921 antes de Cristo, é que se dá a data, o período em que a arca e o tabernáculo é constituído. Toda lei, tudo que está relacionado com Deus e o povo de Israel. Continuando na página 98, então nós estamos já chegando no final desse texto da lição 7. E agora nós vamos ver como surgiram os grandes líderes. Temos aqui, na parte do comando da nação, Moisés e Josué. Fazia parte do governo, legisladores. E na parte religiosa, espiritual, primeiro Arão, depois seu filho Eleazar. Esse período termina com a morte de Moisés.
Moisés, ele não passou para a terra prometida, mas conquistou alguns pedaços de terra antes do povo atravessar o Jordão, onde ficaram algumas tribos. Porém, a conquista maior seria depois do Jordão. Depois do Rio Jordão é que se daria, sim e definitivamente, as grandes conquistas. E a primeira cidade que eles conquistaram depois do Jordão foi Jericó. Porém, Moisés, antes de morrer, conquistou ali alguns pedaços de terra e ficou registrado. Moisés morre e termina, então, este período. Então, a outra parte da lição 7, ao texto 3, é da conquista de Canaã até a monarquia de Israel. A conquista de Canaã, ela se dá em 1451 a 1444. Está registrado no livro de Josué. Esse foi o primeiro período de Israel em sua própria terra. Como eu já havia falado anteriormente, Josué, ele conquista Jericó. E após Jericó, então, ele e o povo de Israel começam, então, paulatinamente a conquistar cada pedaço de terra prometido. Então, o que era para ser muitos anos antes, então começa a acontecer. Essa conquista de Canaã se deu pelo fato de Deus ter dado esta terra a eles. Essa conquista se deu de forma gradual. Eles conquistaram o centro de Canaã e depois conquistaram o sul e depois o norte. Como a história é longa, então precisa-se de tempo para ler e pesquisar. Então, que vocês possam fazer isso, pois é uma parte da história de Israel, o início da conquista. Após Moisés deixar Josué no comando de Israel, Josué é escolhido por Deus através de Moisés. No livro de Josué, nós vamos encontrar as conquistas, e ela finda-se em 1425 a.C., cobrindo um período de 23 anos. E após Josué conquistar a terra, ainda que não havia conquistado totalmente, entra então o período dos juízes, que é de 1425 a 1095 a.C., aproximadamente 300 anos de história, 300 anos, incluindo nesse período os seus vários juízes ou vários libertadores, que eram de várias partes da nação. Segundo as necessidades, segundo a situação que eles estavam vivendo, então Deus levantava juízes. O tempo dos juízes, basicamente, ele compreende 3 ciclos, que é desobediência a Deus, os inimigos tomando conta da terra, e Deus levantando um libertador para dar liberdade a eles. Aí, novamente, o ciclo continua. Eles desobedecem a Deus, são dominados por outras pessoas, outros povos,
e novamente precisa de um libertador. E esse ciclo ele se mantém durante 300 anos. Eles não saem desse ciclo, porque o livro dos Juízes termina com uma afirmativa negativa e diz assim: naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem parecia aos seus próprios olhos. Então o livro de Juízes termina dessa forma. Mas há algo interessante também no livro de Juízes que inclui o período do livro de Ruth. E se você ler o livro de Ruth, que está dentro do período de Juízes, você vai acompanhar a história, a trajetória de uma personagem. E essa personagem, então, é ascendente de Davi, que vai entrar na história logo mais, porque nós vamos falar agora da monarquia. O período da monarquia. O livro de Juízes termina com o último juiz também, que é o grande Samuel. Ele foi juiz, profeta e também um homem que se diferenciava naquele período. Ele foi um líder que tinha várias facetas, e ele era sacerdote, profeta e juiz. Foi nesse período também que surgiu as primeiras escolas de profetas. Escolas onde os alunos iam para aprender a palavra. Então foi nesse período. É muito importante, você que é um estudante de teologia, saber que foi no período de Samuel que se iniciaram as escolas de profetas, onde as pessoas ficavam separadas para aprender a palavra de Deus e a ser usados por Deus. Samuel unge o primeiro rei de Israel. Contra a vontade de Deus, porque quem governava a nação era Deus. E então inicia-se esse período de reis, monarquia. Então Deus deu Saul para o povo, porque o povo queria um rei igual às outras nações, e o tempo é de 1095 a 975 a.C., período da monarquia, e totaliza 120 anos. Essa monarquia que nós estamos falando abrange o período do rei Saul, o rei Davi e o rei Salomão. Está lá no livro de 1 Reis, está no livro de 1 Samuel, capítulo 9, e 1 Crônicas, primeiro livro das Crônicas, capítulo 10, e segundo livro das Crônicas de Israel, capítulo 10. 1 Crônicas 10 e 2 Crônicas 10. Foi o período glorioso da história de Israel, culminando com o governo de Salomão, o rei mais sábio da terra e o rei mais rico
período de glória para esta nação, para o povo, juntamente com Salomão, o povo vivia em paz, em tranquilidade. E foi nesse período que Salomão inaugurou o templo. Ele que construiu o templo. Por isso que era chamado Templo de Salomão. Pessoas importantes viveram nessa época. Está destacado aqui um grupo, inclusive Saul, Gade, um profeta, Natã, um profeta, e Aías, um profeta. Era um profeta que vivia na corte, alguns deles, e auxiliavam na direção de Deus esse período na pessoa de Davi e Salomão. Chegamos então ao final da lição, desse período, da lição 7, que é o reino da monarquia. Agora vem o reino dividido, texto 4, com a morte de Salomão. Então o reino é dividido entre o reino do norte e o reino do sul. Esse tempo compreende de 975 a 606 antes de Cristo. O reino dividido compreende um período de 300 anos. O reino do norte foi designado como reino de Israel e o reino do sul de Judá. Na verdade, o reino do norte ficou com 10 tribos e o reino do sul, Judá, com partes do povo dos benjamitas, formaram o reino do sul. Na página de número 104, nós temos uma lista dos profetas do reino do norte. Temos também profetas do reino do sul, antes do exílio. Então é uma lista grande de homens que profetizavam tanto no reino do norte como no reino do sul. O texto 6 é o cativeiro. Então nós já chegamos no cativeiro. Olha, estamos já em 606 a.C., com Nabucodonosor invadindo Judá. O exílio se dá em 3 levas. A primeira foi em 606, a segunda em 597 a.C. e a terceira leva foi em 587 a.C. E nesse período, Nabucodonosor queima o templo de Jerusalém e a cidade de Jerusalém. Derruba os muros e queima o templo. Ainda na lição 7, nós temos a restauração pós-cativeiro. Então, passados 70 anos do início do cativeiro, de 606 a 536 a.C., então chega o período da restauração do cativeiro. Então, a lição de número 7, ela abrange aí uma parte histórica grande, em que passa por 2 impérios, o Império Babilônico e o Império Medo-Persa. Então, o retorno do povo de Israel, ele se dá no período do imperador Ciro da Pérsia. Então,
muitas informações e que precisa ser, cada uma delas, degustada paulatinamente. Então, meus irmãos, nós chegamos, então, ao período final da lição 7. Essa lição 7, ela termina com o retorno do povo. E o maior benefício que o cativeiro proporcionou foi que Deus curou o povo no cativeiro. Curou do quê? Da idolatria. O povo sempre caía em idolatria. E o povo de Israel, do pós-cativeiro, eles nunca mais tiveram problemas com idolatria. Então, foi para isso que eles foram para o cativeiro. E termina-se a lição 7, então, com esta afirmativa. Concluímos que Israel foi formado no Egito, destruído pela Assíria e Babilônia e restaurado pela Pérsia. Então, aqui nós encerramos a lição de número 7. Deus abençoe, vos guarde, vos ajude, em nome de Jesus.